Olá, sou o Vítor Ribeiro, sejam bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Neste episódio, eu, o Henrique e o José Carlos vamos falar sobre as causas do atraso português, tentando desenhar a base para um país mais desenvolvido no futuro. Vamos ver se conseguimos. A base desta conversa será, como já se pode imaginar, o livro de Nuno Palma, que, como João Miguel Tavares referiu, é uma máquina de triturar mitos. Nuno Palma é professor catedrático e diretor da Arthur Lewis Lab for Comparative Development da Universidade de Manchester. É também investigador do Center for Economic Policy Research de Londres. Este episódio está a ser gravado na Coimbra Business School. Podem seguir-nos no Spotify, Apple, YouTube. Subscrevam os nossos canais e usem a seção dos comentários para opiniões, podem ser polémicas, questões e sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá, Henrique, José Carlos. Este livro já tem alguns meses, né? Eu penso que é de novembro do ano passado. Já foi muito analisado, muita gente a falar dele, criou muita polémica e vai criar, acho eu ainda. Mas já com algum distanciamento temporal do lançamento, achamos que era tempo de darmos também o nosso contributo. Para começarmos, queria uma opinião vossa sobre o livro, assim, genérica, Henrique. Portanto, o professor Nuno Palma é de facto um homem que gosta de alicerçar as suas teses históricas em números, em dados, objetivos, de modo a desideologizar o mais possível, não é, a nossa história. Coisa que ele, enfim, em breve parênteses, diz que um dos problemas que Portugal vive é que o regime vigente demoniza, diaboliza e culpabiliza o regime anterior por todos os males em relação à sociedade. E, portanto, essa objetividade histórica do professor Nuno Palma faz com que ele não só ponha à nu determinados mitos que existem na nossa crença, no nosso imaginário coletivo acerca da nossa economia e da nossa história, Sim. como, por outro lado, identifica problemas circunscritos no tempo que causaram, segundo ele, naturalmente, porque eu não estive a cruzar as fontes quando li o livro, o nosso atraso. Sim. Acho que é um excelente contributo. No entanto, queria dizer uma coisa sobre a tua introdução. É verdade que o livro tem sido muito debatido, mas não tem sido debatido, se calhar, nos principais mídia. Certo, concordo. Muito na base dos podcasts, né? Das apresentações. Os jornais. Sim. Nós sabemos hoje muito pouca gente lê jornais, não é? E tem sido muito pouco discutido a nível dos canais, por exemplo, dos jornalistas de televisão, etc. E é uma pena. Eu não conheço o professor Palma de lado nenhum, nunca estive com ele, mas acho que seria eu mais ele. Os podcasts. Sim, mas seria de mais elementar justiça dar o destaque a este livro que ele merece. Sim, porque criou aqui um pouco um choque, não é, Zé Carlos? Ou seja, criou aqui algumas palavras, algumas frases feitas que... Eu tenho vindo a seguir algumas intervenções que já vêm da primeira vez que ele veio aqui a Portugal no âmbito de um congresso para o pensamento da nova direita, se assim se pode dizer. Sim, lembro que juntou ali e as é direitas. a partir daí da direita ou do centro-direita ou do centro, ou sim, o que seja. Sim. E é a partir daí e da reação ao discurso dele, que na altura já aflorava estes temas, que eu penso que ele resolveu escrever este livro, digamos, para, de certa maneira, dizer: vocês podem não concordar comigo, mas as minhas conclusões baseiam-se nestes números e, portanto, nestes factos, e, portanto, façam favor de as contestarem de forma científica, não é?
E o que eu tenho a dizer relativamente, para quem seja culpado de ainda não ter acabado de ler o livro todo, como é o meu caso, há imensos podcasts de 1 hora e meia, que foram onde o professor explica, portanto expõe uma série deles, digamos, as principais ideias do livro e onde qualquer pessoa que não queira já dispensar, que se quer incentivar para ler o livro na sua totalidade, poderá começar a familiarizar-se com as ideias, não é? Sim. A mim, a principal que me chocou, não é? Porque eu comecei, enfim, eu na vida segui um caminho pelos lados das engenharias, mas a determinada altura tive quase para ir para a economia. E na altura foi por não gostar de história, apesar das coisas até me hoje em dia, bem. exato. E depois comecei a estudar a história na perspectiva de à frente para trás, para ver onde é que Portugal tinha virado na esquina errada. E, essencialmente, um dos números que me impressionou mais foi, digamos, que é apresentado pelo professor Nuno Palma, que em traços gerais, se não estiver correto, depois corrijam, que diz que o PIB per capita de 1750, PIB per capita, depois há a questão do crescimento da população, só foi atingido algures na década de 1920 e acho que já na segunda metade, o que prova que, digamos, as causas e que até aí, digamos, o PIB per capita português não era substancialmente diferente sobretudo, digamos, aos 1600, do espanhol, do inglês, portanto havia ali uma pequena divergência, mas que depois foi, portanto, acentuando... Sim, a divergência foi mais notória depois, nos anos 70. A divergência é a partir, digamos, de 1750. E, portanto, ou seja, digamos, é o primeiro sítio para procurarmos o que é que, de facto, se passou nessa altura. E não foi terremoto. Não, exatamente, vamos por aí. E também há a questão política, de facto, que o Henrique disse que de facto os regimes tendem a culpar os anteriores regimes sobre os problemas que vão acontecendo. Eu lembro de ler no livro uma parte que achei muita piada, que os procuradores eram escolhidos e eleitos pelas cidades, pelas procuradores eram uma espécie de deputado, não é nada procurador de hoje, né? Mas é curioso, ou seja, havia mais, se calhar, mais representatividade no século XVI, estou a falar do século XVI, 1500 e qualquer coisa. Mas, entretanto, e voltando aí à parte do choque e à origem a tal do século XVIII, século 1750 e 55, não foi o terremoto, leva-me aqui ao descobrimento e ao ouro. Se calhar... Esse é um facto central disto. Sim, do próprio livro. Da tese do professor e das causas do atraso português. Basicamente diz que o afluxo de ouro que veio proveniente do Brasil, né, fez com que os reis não tivessem necessidade, o reino não tivesse necessidade de se financiar junto da população em geral, o que fez com que não se tivessem reunido as cortes. Exato, outro lado, século XVIII, não é? Exatamente. Uma única vez no século XVIII. O que fez também com que o país não tivesse que produzir para consumir, né? E, portanto, isso fez com que houvesse um processo, não diria de uma desindustrialização, porque obviamente que a Revolução Industrial ocorre mais tarde, no final do século XVIII, mas no fundo dos seus embriões já existiam em Portugal, e, portanto, esses embriões desaparecem, não é? Digamos, há um aborto dessa industrialização nascente, não é? De alguma maneira, e depois de um consumo enorme em que, no fundo, todo o ouro era transportado para fora para pagar as nossas importações. Sim. Para construirmos palácios. Pronto. Entretanto, há um outro conjunto de fenómenos que não têm tanto a ver com a maldição dos recursos, mas que têm a ver com a fraca qualidade das instituições, não é? Nomeadamente o Sr. Marquês de Pombal, não é? Sebastião José Carvalho e Homem. E Mel, desculpa. Carvalho e Homem é outra pessoa. É outra pessoa e espero que ele não ouça o podcast, porque sou amigo dele. Bem, é um homem que é professor de História. Bem, se calhar é daí o meu lapsus de língua. Portanto, em que ele expulsa a Companhia de Jesus, não é? Que era responsável pela criação de uma elite em Portugal, em termos de escolares, não é? Em que há, digamos, para manter o seu poder, não é? Dele pessoal, porque este Pombal, mas também, obviamente, das elites, né, que ele promoveu. Há aqui uma endogamia, não é? De reprodução das tais elites, por um lado, e uma captura do Estado por parte de interesses privados, não é? Que depois se mancomunavam, não é? Para partilhar o espólio
que era gerado por esse ouro que vinha do Brasil. Não é? Sim, acho que essas duas notas são importantíssimas. Aliás, o Nuno Palma refere-me isso mesmo no livro, ou seja, que o Marquês de Pombal aniquilou o sistema educativo, até é um bocado duro. Mas, sobretudo, não o substituiu por nada, porque ele refere a determinada altura que a substituição, o Colégio dos Nobres, nunca chegou a ter 100 pessoas, ao contrário dos liceus anteriores que davam educação a 20 mil pessoas, que num país como Portugal era... E depois a questão do compadrio, portanto, que também, segundo ele, surge nessa altura, e na questão da captura do Estado pelos interesses. O compadrio não surge nessa altura. Sim, nessa altura surge sempre, mas de uma forma sistematizada. Agora, a possibilidade sistematizada dele se explanar e se apropriar do aparelho de Estado é que, nessa altura, e noutras, teve mais facilidade. Não é? O que acho interessante nisto é o paralelismo que fazemos sempre com a atualidade. Não é? Ou seja, nós para o futuro, para querermos um país diferente, temos que acabar com isso. E mudar pelo menos educativo. Eu lembro-me de ter uma conversa, se calhar o Zé Carlos não se lembra, mas já há alguns anos, em que o Zé Carlos dizia-me: nós somos um país de pobres, não temos capital. Sim. Capital físico, entende-se? Sim. Por isso é que somos pouco produtivos e a única forma que teríamos de capital físico acumulado. Exato, acumulado, exatamente. Per capita. E a única forma que teríamos era de captar investimento direto estrangeiro, não é? Ou então deixar que houvesse uma acumulação e deixar de haver este viés tão negativo relativamente ao setor privado. Lembro-me também de um gráfico que tu mandaste do Fundo Monetário Internacional, que ainda o tenho e guardo, que é da péssima qualidade do nosso investimento público, que era dos piores segundo o Fundo Monetário Internacional, se não mesmo o pior, julgo. Nós temos... Dentro dos países comparados. Tenho a impressão que a desgraça não era tão grande, mas de qualquer maneira seria significativa. Nós temos um podcast interessantíssimo sobre o assunto, que é a Salamancada, para quem quiser rever. Cá está, a vertente histórica, mais uma vez, finais do século XIX. Juntamente com as finanças públicas, sobre as finanças públicas entre 1891 e 1928. Pré-Estado Novo. Pré-Estado Novo. Sim, e essa questão histórica, lá está, para tentarmos desenhar aqui o futuro, no século XIX revelou-se um século muito de obras públicas e de despesismo, não é? Fonte Pereira de Melo, de acesso ao endividamento externo, falência em Portugal, para investimento público que depois não era reprodutivo para pagar o capital que foi. E aliás, a questão da produtividade é fundamental no próprio livro. E é uma questão central para o futuro do país. Portanto, isso revela-se de facto... Que eu julgo que não está minimamente resolvida. Exatamente. Aliás, ele acrescenta que para isso acontecer era preciso mudar o sistema de educação. Portanto, aliás, ele é muito crítico em relação à literacia financeira e económica que não existe, apesar de tudo o trabalho que tem sido feito nos últimos tempos a nível, não digo a nível governativo, mas a nível individual de cada um para tentar trazer mais valor. Por exemplo, eu acho que, deixa-me só dizer-te isto, nós temos a falta de literacia financeira em Portugal, impede as pessoas de verem coisas tão simples como esta, que é o Estado, agora já não é tanto assim, porque estamos sob a zona do euro, mas recuemos à década de 80, por exemplo, à década de 70 pós 25 de Abril, não é? Aumentava-se os funcionários públicos, toda a gente ficava contente a ver essas reivindicações, mas a seguir vinha a inflação, não é? E comia, entre aspas, esses aumentos, e portanto em termos reais ficava-se na mesma ou então até mesmo pior. Exatamente. Não é? Isso é a falta de literacia financeira básica, e eu penso que isso continua a existir aqui em Portugal, não é? Nós vemos os grupos de interesses, não é só capitalistas, mas estou a falar de funcionários, grupos de funcionários públicos. Sim. Temos visto agora. A exigir, pois, eu sei, polícias, funcionários judiciais. Fontes Pereira de Melo, aqueles que se sentam à mesa do orçamento. Eu acho que os três que estamos aqui temos a infelicidade ou a felicidade, nunca temos trabalhado para o Estado. Sim. Pronto, eu trabalhei, mas brevemente, 3 anos, não é um período significativo, foi como assistente, portanto não é? Foi quando eu tinha 20 e poucos anos. Nós estamos um bocadinho fartos, penso que também existe essa falta de literacia financeira por parte da sociedade civil, em que o Estado
supostamente é uma panaceia para todos os problemas, e não tem sido panaceia nenhuma. Eu acho que isso é evidente para todos os portugueses e para aqueles que não estão a ouvir, porque se tivesse sido um remédio eficaz, a nossa economia não tinha ficado em termos relativos para trás, como ficou nestes últimos 30 anos, já não são 20, já são quase 30. Sim. Bem, porque começou em 98, 99, portanto já estamos em 24. Em 86 e, portanto, está quase em 40. Não é? Ou isso até. E o facto é isto, quer dizer, se o Estado manifestamente, através das políticas públicas nestes últimos 30 anos, não resolve o problema do nosso subdesenvolvimento relativo, não é? Face a outros países congêneres. E, portanto, os portugueses que fazem pela vida, não é? Quer dizer, não têm, digamos, o sobressalto cívico, e isso tem a ver com a falta de literacia financeira, claro, de exigir um Estado com outro tipo de qualidade de políticas públicas e com outra transparência, etc. Porque gosta-se muito de dizer que nós somos um país de pequenas e médias empresas, e somos, indiscutivelmente. Micro em termos europeus. Sim. Sim, mas depois o que verificamos é que, de facto, esse tecido empresarial não consegue ter uma posição, digamos, assertiva perante o Estado. Quem a tem são os tais interesses, não é? Grandes interesses, esses sim, que conseguem entrar nas portas dos chefes de gabinete e dos secretários de Estado, etc. Sim, e isso leva-me aqui à questão dos fundos europeus. Bom, enfim, eu se calhar vou aproveitar para fazer um pequeno resumo do que eu me lembro, digamos, do livro. Portanto, o que me espantou no livro é que, portanto, nós temos dois grandes períodos gloriosos da nossa história, um que é o dos descobrimentos, mas que, espantosamente, pelo menos para mim, do ponto de vista de Nuno Palma, a época do capitalismo monárquico de Estado não influenciou significativamente a nossa economia, ao contrário da economia espanhola, que beneficiou muito do ouro e da prata que vinha da América do Sul. Depois nós tivemos a perda da independência e depois tivemos a guerra da independência entre 1640, porque ao contrário do que as pessoas pensam, nós somos um país independente há 400 anos, não há 800, não é? Há esse pequeno quiproquo na nossa história. 800. Okay, um interregno de 60. Exatamente, é isso. Era isso que eu ia dizer. E, essencialmente, o que aconteceu é que nessa altura, portanto houve primeiro o Dom João VI, que depois tinha, digamos, o grande condutor da guerra, portanto, que era o Conde de Castelo Melhor, que era o primeiro-ministro, e que depois foi deposto num golpe, portanto, do partido que era contra a guerra, e portanto, um golpe patriciano pelo irmão, o Dom Pedro II, e foi nessa altura que se resolveu acabar com a guerra com a Espanha, e portanto, nas condições que foram, e que até hoje ainda beneficiamos delas, e o país, compreensivelmente, como a seguir a qualquer guerra, estava numa situação penosa, para não dizer periclitante ou falido, não é? E depois, naqueles momentos, pensou-se o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer, até que chegou a notícia que tinham sido descobertos filões de ouro no Brasil. Depois tivemos os anos entre 1700 e 1750, que são os anos da maldição de recursos, não é? Em que, portanto, o rei não convoca as cortes e, portanto, a qualidade da despesa não é, digamos, de maneira nenhuma escrutinada por nenhuma instituição, porque não tem necessidade de tudo corre bem, não é? Tudo corre bem. Tudo corre mal, só que as pessoas ainda não se perceberam bem disso. Não é escrutinado por nenhuma instituição porque não há necessidade de dinheiro. E neste caso de lançar impostos, porque aqui, mesmo no tempo da monarquia, o rei não lançava os impostos que queria, tinha de pedir autorização às cortes. As cortes, isso é uma das coisas que o Palma diz, não são convocadas durante todo o século XVIII. E, portanto, a partir daí vem, digamos, o período, enfim, de Dom João V e, subsequentemente, do seu filho, Dom José, não é? Já, digamos, numa fase descendente, onde depois se começa, digamos, aquele período de declínio do PIB per capita, que só... declínio, exatamente, que só recupera ao nível em 1926 e onde perdemos a primeira revolução industrial, que é onde todos os países foram para a frente e nós ficámos para trás, quer por uma questão de acumulação de capital, por o país estar bastante atrasado, pelas guerras civis e pelas invasões napoleónicas francesas,
e em simultâneo, digamos, pela baixíssima escolaridade, que era uma herança, digamos, da distribuição do sistema de ensino, e até aí tudo bem, ou tudo mais ou menos, mas sem o substituir por outra coisa. Sim, não, é preciso equivalente. pensar que, por exemplo, na década de 30 do século XX, a escolaridade média, ou seja, o número médio de anos que as pessoas frequentavam a escola, nós estamos aqui a dizer que terminaram a primeira ou a segunda, Sim, há 100 anos. era 1,6 anos. 16, sim. Mas As isso era pessoas a média. permaneciam em média. Porque há uma coisa que não Não, mas está bem, quer dizer, isto era, se tu comparares, por exemplo, com um Reino Unido nessa Sim, altura, ou com uma já França, ou com não uma- tinha nada a ver. Já não tinha nada a ver, já tínhamos sim. aqui uma decalagem. Não, eu acho que a questão Só para dizer isto, quer dizer, a questão aqui da há educação, já um hiato Mas há brutal. uma Portanto, a coisa, educação é uma coisa central neste interessantíssima. processo. Um dos E há- mitos que o Nuno E Palma- continua a ser. sim, continua a ser. Acho que para o futuro também continua. Exatamente. Continua a ser. Mas um dos mitos que o Nuno Palma, portanto, enfim, do lado da literatura, não é? É precisamente esse de quem foi, digamos, o regime e que lhe valeu, mais, enfim, pronto, os epítetos do costume, que o regime conseguiu resolver isso foi o Estado Novo ao nível do analfabetismo infantil. Daí que a média continua a ser, digamos, má, mas que há uma escolarização ao nível do... Sim, obrigatória, não é? Obrigatória ao nível da escolaridade primária, e a partir daí ninguém das novas pessoas é analfabeta. Digamos, as gerações anteriores que terminasse na altura, antes do 25 de Abril, a quarta classe, bem, e depois também continuou, mas enfim, as coisas não se esboroaram imediatamente, sabia escrever belissimamente. Nem falemos nisso. Mas isso... Não, é verdade. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Eu sou professor há muitos anos, eu tenho que o dizer aqui com todas as letras. Desde alunos bons, muito bons, alunos maus, muito maus, as pessoas deixaram de saber escrever. Sim, a caligrafia é... Não. Fala a caligrafia e para o conteúdo. Organização das ideias. Sim, o próprio conteúdo. Sim. Conteúdo. Deixaram de saber escrever. Não tanto coisas ortográficas, porque essas a gente ainda vai tirando, não é? Por exemplo, verificar-se. É? Claro. Verificar-se. Exatamente. Verificar-se. Mas quer dizer, mas isso tu percebes agora, quando tu tens uma frase em que tu não consegues tirar dali um sentido. Certo. Isso é que é realmente preocupante. Porquê? Claro. Porque significa que as pessoas não são capazes de transmitir, de fazer uma tradução do seu pensamento num pensamento organizado escrito. Isto é extremamente Estás preocupante. a partir do princípio, a meu ver, equivocado, que elas se calhar ainda estão a pensar. Não é? Eu estou especialmente traumatizado porque recentemente estive a ler relatórios de alunos, não interessa de onde, e de facto, mais uma vez, retirei essa conclusão. Não, a questão... E atenção que os resultados de PISA nós voltamos a piorar. Portanto, PISA é um termo, para quem não sabe, são testes feitos internacionalmente, homogéneos, que é para aferir da evolução, digamos, do sistema educativo liceal, não é? Pronto. Acho que é a partir dos 15 anos. Sim, eu acho que o sistema educativo é de facto nós continuamos central. com índices péssimos na matemática. Sim. E a matemática, é central disto. sabe que é absolutamente central A matemática, pelo menos, é um critério objetivo. Não é? Exatamente, certo. E um dos choques, e se calhar uma das conclusões que podemos retirar é que para o país se desenvolver precisa de mais conhecimento. Pois precisa. Portanto, e não precisa... é com ele a emigrar daqui para fora. Exatamente. Portanto, e o sistema educativo terá mesmo que ser diferente e que ser melhor. Só um parênteses para não deixar justiça ao professor Nuno Palma. Ele depois faz um paralelismo entre o ouro do Brasil e os fundos, em que diz que é um Portugal pedinte e subserviente. Sim, é isso. Aliás, ele refere que com os fundos isso é o fio da Ariane, exatamente. digamos que une todo o livro. Que liga os, digamos, 250 anos, liga aos séculos XVII, XVIII, XIX, até hoje. Até à atualidade. Ele refere que os fundos europeus geram um Portugal pedinte e subserviente. Em relação a também uma das frases ou uma das ideias que mais choca no livro é a questão do 25 de Abril. Ou seja, nós estamos a comemorar neste momento os 50 anos da Revolução. E segundo o autor, que causou danos irreparáveis à nossa economia com as nacionalizações, saneamentos, entre outros fenómenos. Acho que isso é mais que evidente, quer dizer, assim, nós temos em Portugal ainda um problema de uma determinada geração que esteve no poder até recentemente e que dominava toda uma elite do aparelho do Estado
que não pode, se recusa a ouvir este tipo de factos. De argumentos, não é? Sim. Eu estou à vontade porque, por exemplo, os meus pais foram presos pela PIDE, foram presos políticos e lutaram pela liberdade neste país, que eu acho que foi extraordinário. Sem dúvida. Agora, reconhecer que o regime do Estado Novo teve coisas muitíssimo positivas do ponto de vista do crescimento e desenvolvimento económico, e não só, okay, do desenvolvimento do país. Sim, não há mal nenhum dizer isso, quer dizer, não pode haver. E reconhecer também que o 25 de Abril, os primeiros anos do 25 de Abril foram extremamente conturbados e que levaram tudo isso que o professor Nuno Palma elenca. Isto parece-me pacífico. Agora, nós estamos numa coisa elegíaca que com os 50 anos do 25 de Abril não pode haver um pensamento crítico. Não, eu celebro o 25 de Abril. Eu prefiro viver em liberdade e podemos dizer aqui o que estamos todos a dizer, não é? E estarmos aqui a entrar em desacordo e as pessoas que nos ouvirem estarem em desacordo connosco, e podemos de facto pensar e estar, não é? Do que ter alguém. O meu pai tinha uma empregada, só para tu teres ideia, não é? Que apanhou uns panfletos, enfim, de esquerda, não é? Lá em casa, e foi fazer uma denúncia à PIDE, e a PIDE entrou lá em casa dos meus pais, eu não era nascido, e prendeu a minha mãe, prendeu o meu pai. Quer dizer, isto era terrível, não é? Sem dúvida. Eu acho que o 25 de Abril trouxe essa liberdade a Portugal e aos portugueses. Pronto. Agora, teve coisas absolutamente incríveis, as nacionalizações, os saneamentos, a decapitação de todo o know-how de gestão, que simplesmente desapareceu de um dia para o outro, porque as empresas ficaram a ser geridas por operários. A instrumentalização saneamentos nas universidades, em que professores que eram conotados com o Estado Novo, extremamente válidos, foram simplesmente corridos de um dia para o outro, não é? Através de RGAs que se realizavam de qualquer maneira efetivo, não é? E outros que nem sequer eram conotados. Aliás, as passagens administrativas que houve, tu és desse tempo, mais ou menos, as passagens administrativas, talvez não és mais novo. Eu não tive, és mais novo, já não passaste passagens administrativas, mas tive uma outra disciplina menos bem dada. Exato. Não, uma das coisas que ele refere é que um dos problemas disto é que a revolução foi uma revolução, ou seja, não foi algo continuidade acordado. Como em Espanha. Exatamente, como em Espanha foi acordado, foi um acordo feito de transferência de poder, transição, exatamente. E que poderá fazer alguma diferença na evolução económica também e social. Ele argumenta que sim, que é isso que faz a diferença. Não é? Ok, e para o futuro? Eu, digamos, ainda um bocadito, entrando um bocadinho no passado. Portanto, eu tenho uma visão do Estado Novo, que o Estado Novo conseguiu resolver. Teve aspectos positivos e teve aspectos negativos. Os aspectos positivos foi a questão da situação financeira que herdou e da questão de desenvolvimento. Os aspectos negativos foi que não conseguiu resolver o problema da guerra em África e agravou. E depois, por outro lado, porque era um regime autoritário, também, digamos, infantilizou as pessoas no sentido político, que depois... Ou seja, do meu ponto de vista, digamos, a instabilidade que aconteceu pós 25 de Abril é culpa do Estado Novo e da minorização intelectual das opções e da não abertura do Estado. E, portanto, da política pelo Estado. E, portanto, eu vejo a coisa desta maneira. As pessoas que gostam, e por isso é que o tema é tão pouco consensual em Portugal, as pessoas que têm uma visão colorida das coisas valorizam mais uma situação e as pessoas que têm uma visão, digamos, oposta, não é? Valorizam mais mais as outras. E depois são num sectarismo absoluto. Há uma... E não tem a ver com uma falta de ética, atenção, nada disso. Há um grupo muito significativo e influente de pessoas em Portugal que simplesmente se recusa a ouvir qualquer espécie de crítica ao 25 de Abril. Não houve. É verdade. E qualquer pessoa que faça uma crítica ao 25 de Abril ou um elogio ao Estado Novo, um reconhecimento factual do Estado Novo, é imediatamente conotado de direita, que até pode não ser, e muitas vezes não é. Não é, exatamente. Falando do futuro, eu estou a abrir aqui uma página no livro que retrata de uma forma resumida as causas fundamentais, intermédias, mecanismos e consequências que explicam o atraso. E eu vou ler isto ao contrário, para tentarmos perceber o que é que pode levar ao futuro, não é? Então, neste caso, para resultados, o que é que nós queremos? Aumentar a produtividade e o usamento económico e social, aumentar a igualdade, portanto, a equidade, digamos, e a convergência. Eu estou a ler ao contrário, estou a ler aqui diz baixa produtividade, atraso económico, desigualdade e divergência. Portanto, esse é o resultado. Não é? O
que é que nós queremos aqui? Uma democracia mais aberta e mais prestação de contas, portanto, mais escrutínio, que é coisa que ainda custa muito a dizer aqui em Portugal. Um sistema educativo muito melhor, portanto, e aqui é preciso, de uma vez por todas, penso eu, mudar esse sistema educativo, deixar de falar no público e no privado como se fosse o mal de todos. Eu assisti, digamos, a um sistema educativo que é completamente público e que é ótimo, Sim. Que é o melhor sistema educativo do mundo pelos resultados, que é o da Estónia, que, portanto, passou o sistema educativo finlandês e é completamente público, só que cada estudante tem um voucher para escolher Exatamente. a escola para onde quer ir. Faz toda a diferença. E faz uma diferença colossal. Há competição entre as Mas escolas. continua, que eu acho que Depois, o sistema de justiça, claramente, nós temos visto nos últimos tempos, eu acho que isso é um bem bloqueio. passado, né? E É um bloqueio do nosso bloqueio. As más políticas públicas, portanto, precisamos de melhores políticas públicas e não digo obras. Olha, Vítor, eu sei que tu és um perito nessa área. Deixa-me só dizer isto. O Vítor sabe bastante disto. Os fundos comunitários estão a ser gastos por quem? Para onde é que vão os fundos comunitários? Vão para as empresas que têm bons projetos de desenvolvimento ou estão a ser, digamos, vão para as autarquias e para isto e para... É verdade. Para onde é que eles estão a ir? Pois é. Há anos e anos que isto... É verdade. Que é isto. Eu aí tenho uma perspectiva um bocado mais cínica, eu acho que precisamos é de menos. Sim, mas não era só para chegar aí. Ele vai chegar aí. Mas Não digo isso. Eu concordo contigo. É preciso, se calhar, menos intervenção. Porque eu não acredito, digamos, na política pública. Eu não acredito, digamos, quando há uma má instituição, não acredito que boas pessoas consigam alterar uma má instituição. Ok. Boa. Esse é um pensamento muito sombrio. Exato. Portanto, mais reformas, não é? Havia alguém que dizia recentemente que era alérgico a reformas, não é? Primeiro-ministro, Eu ex-primeiro-ministro. nem sei o que é que isso quer dizer. Pronto, mas mais reformas. Continua, cá está. E há maior competitividade no setor externo da economia, e aqui não é o turismo, certamente. Porque o turismo não aumenta a competitividade. Eu acho que o país... É um relaxamento. Eu acho que o país não tem turismo a mais, eu acho é que tem as outras indústrias. Eu aqui ia fazer uma declaração que fica para a história. Eu vou dizer: existe uma corrupção neste país maciça de milhares de milhões de euros de empresas que estão concertadas entre si em setores estratégicos, e, infelizmente pouco expostas à concorrência, Pois. e que lesam os consumidores anualmente em milhares de Sim. milhões de euros. Não vou dizer quais são os setores, em que há autoridades reguladoras, de concorrência, etc., Públicas, portanto. públicas, que não sei se por incapacidade ou por outras questões quaisquer, não atuam sobre isto. Só queria dizer isto, porque eu ando mortinho por dizer isto publicamente, que fique gravado. E está gravado. Porque muita gente gosta de falar do Manuel Serrão, dos 30 milhões, dos 40 milhões, do Sócrates e disto e daquilo, mas nós que somos homens dos números, não é? Quer dizer, uma pequena corrupção de 30 milhões, ou 50 milhões, ou 60 milhões, quando todos os anos há uma enorme corrupção de milhares de milhões de euros, é um saco aos consumidores. Corrupção seria a concertação, neste caso. Certo, Para mim, certo. uma concertação com a conivência do Estado é corrupção. Eu, Não vejo outra forma, porque o Estado deve zelar pelo interesse geral. por acaso aí tenho uma perspectiva mais otimista das coisas e Mas vendo olha, mas a eu tinha atuação que- da tinha que o autoridade dizer. da concorrência, Não falei de nenhuma entidade específica. eu digamos tenho uma perspectiva positiva do que está a ser feito. Vamos ver. Vamos ver? Depois, para concluir, apenas, portanto, é preciso dinamizar a literacia, portanto, claramente, económica, financeira, as várias temáticas, e acabar com a cultura do compadrio, não é? Da captura do Estado pelos interesses Pelos corporativos, grandes pelos interesses. grandes interesses, Não é pelas micro, pequenas das e empresas, médias. não é isso que está em causa, e a alocação de recursos para os setores transacionáveis. E não para os setores não transacionáveis. Portanto, isto Também não é isso que está. O transacionáveis é o mesmo que dizer para os mercados mundiais, que são muito maiores, não é? E que se nós formos competitivos aí, é o equivalente a sermos bons. Exatamente. Exatamente. Portanto, É como a PISA, como os testes PISA na matemática. Se nós formos bons nisso, é porque somos realmente bons a nível mundial. é isso. Triturar mitos.
É o lema deste livro. Parabéns ao professor E não Nuno se esque... Exatamente, e vejam pelo menos os podcasts. Exatamente. Palma. Deixa-me só lançar o desafio, deixa-me só dizer uma coisa. Tem aqui o nosso agora também. Gostava Eu que também a RTP, a SIC, a CNN, a TVI convidassem o professor Nuno Palma para uma grande entrevista em prime time, em vez de ouvirmos que há uma senhora que foi sujeita a 30 e tal chamadas e de assédio e não sei o quê. Bem, Exatamente. Até à próxima. Obrigado. Até a próxima.